Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Eu me chamo Joel e serei o host dessa sessão. Estarei auxiliando nos bastidores o coordenador desta sessão, que será o professor Paulo Ricardo Braz de Souza. E qualquer necessidade ou dúvida que vocês possuírem, estarei auxiliando vocês via chat e o mesmo também poderá ser ativado na barra inferior da tela de vocês. E também o chat, que também está logo mais à sua direita. Informo que também, a partir desse momento, a gravação já está acontecendo. E se vocês me permitirem, eu sugiro que vocês ativem a câmera para que a gente possa manter um relacionamento melhor durante a apresentação dos trabalhos. A sessão terá duração de aproximadamente 2 horas e para trabalhos submetidos por estudantes de pós-graduação, mestrado, doutorado e mestres, serão realizadas sessões com 4 apresentações com 20 minutos cada. O tempo restante pode ser usado para as discussões. Caso vocês notem alguma falha na internet no momento da apresentação de alguém, vocês poderão me comunicar via chat ou por áudio. Passo agora a palavra para o professor Paulo Ricardo Braz de Souza, mas antes gostaria de dar as boas-vindas e desejar a todos e a todas uma ótima apresentação. Professor, fique à vontade. Pois bem, né? Bom dia a todo mundo. Acabei de reparar aqui que a Ana Cléia caiu, ela já voltou, está se conectando aqui. Como a gente havia combinado, a gente inicia essa sessão de comunicações da mesa Poesia e Mundo com a Ana Cléia dos Reis, cuja apresentação tem o título O Flaner nos poemas de Antônio Carlos Cortês e as suas relações com o espaço urbano. Ana Cléia, você tem 20 minutos, o Joelson vai estar ali com o reloginho contando, né, o tempo. A gente deixa os comentários e a conversa, o diálogo para após as comunicações, eu acho que assim vai ser mais prático. Então, eu passo a palavra para você, fique à vontade e boa comunicação. Obrigado, bom dia a todos. Eu não tenho muita familiaridade com essa plataforma. Então, para apresentar nesse share screen, né? Isso. Share screen, aí você seleciona a tela. É importante que já esteja com a apresentação aberta. Já está. Só peço que vocês verifiquem se está aparecendo para vocês. Coloque em tela cheia, por favor. Eu acho que já está, não está? Então para a gente não está aparecendo não. Então você pode fazer o seguinte. Tira de tela cheia e seleciona esse terceiro ícone antes do que você selecionou. Lá embaixo. Não, pode deixar aí mesmo, aberto o PowerPoint. Terceiro ícone? Isso, o que parece um livrinho. Eu não sei qual que você está falando. Você selecionou o quarto ícone para colocar em tela cheia. Você vai selecionar o terceiro lá embaixo, perto do zoom, no PowerPoint. Mas não tem uma terceira opção. Tem um livro. Não tem onde Deixa eu fechar a janela. Daí eu tento de novo. Tá. Tá? Que esse aqui eu tô acostumada com o Meet. Tá. E agora... Só um minutinho, gente. Desculpa. Eu tive que abrir de novo o PowerPoint. Eu realmente não tô conseguindo abrir. Você conseguiu já abrir a sua apresentação? Tá aberto, mas agora não consigo aumentar. Aqui, aumentei. Coloca para compartilhar a tela novamente, para a gente visualizar, por favor. Aí. Tá aparecendo agora? Pronto. Aí o que é que você vai fazer? Não tem essa parte onde tem a porcentagem de zoom? Tá aqui? Pronto. Isso, aí mesmo. Porque aí agora aparece. Isso, porque agora a gente consegue enxergar. Deixa eu diminuir. Boa apresentação. Obrigada. Só um minutinho. Aí. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ana Cléia dos Reis. Eu sou formada em Letras pela UEL, aqui de Londrina. Tenho especialização em Sociologia e atualmente eu estou cursando o mestrado em Literatura Portuguesa. Então, o meu trabalho hoje é sobre o Flaner, nos poemas de Antônio Carlos Cortês e as suas relações com o espaço urbano.
Eu vou falar brevemente de Antônio Carlos Cortez. Ele é português, professor de literatura, poeta, ensaísta e crítico literário. Possui uma coluna denominada Palavras de Poesia no Jornal de Letras e também é colaborador das revistas Colóquio Letras e Relâmpago. Ele possui 12 livros publicados. Dentre estes, 3 são premiados e há uma trilogia, que é Animais Feridos, Corvos, Cobras, Chacais e Jaguar. Então, é justamente essa trilogia em que eu vou estudar, são os meus objetos de estudo do mestrado. As poesias que eu vou analisar hoje estão no livro Animais Feridos. É um livro de poesia de 2016, que ele apresenta sujeitos comuns, com problemas e conflitos que fazem parte do nosso contexto histórico. Neste trabalho, eu vou fazer brevemente algumas análises sobre a subjetividade do sujeito e a sua relação com o espaço urbano nas reflexões do eu lírico construído pelo poeta. Então, para isso, eu vou fazer essa análise em 3 poemas: Apocalipse, Almas de Caça, Discotecas, e tudo partindo de uma perspectiva do conceito de Flaner. Então, para a fundamentação teórica, eu utilizo Walter Benjamin, né, sobre o conceito de Flaner, assim como as suas reflexões sobre as transformações do espaço urbano, né, que é uma relação intrínseca, o espaço e as reflexões do Flaner. Também utilizo a Rosa Maria Martello, a respeito do conceito que ela utiliza de desfiguração identitária do sujeito na poesia moderna e contemporânea. Então, a minha pesquisa busca responder uma questão: como o autor estabelece os estímulos e as reflexões do eu lírico no sujeito moderno, do sujeito contemporâneo, e assim produz um conflito análogo ao do sujeito moderno. Então, primeiramente, né, tem a citação de Benjamin sobre o Flaner. Com Baudelaire, pela primeira vez, Paris se torna objeto da poesia lírica. Não é uma poesia que canta a cidade natal, ao contrário. É o olhar que o alegórico lança sobre a cidade, o olhar do homem que se sente ali como um estranho. Trata-se do olhar do Flaner, cujo modo de vida dissimula ainda como um halo conciliador o futuro modo de vida sombrio dos habitantes da grande cidade. Então, em passagens de Benjamin, ele cita, faz as suas reflexões a respeito dos textos de Baudelaire e a respeito do Flaner, que é aquele eu lírico, né, que é representado nas poesias, em que passeia pela cidade e vê as suas transformações. Então, essas transformações são todas no espaço, né? Sobre as galerias, sobre os materiais novos, como vidro, metal, né? Quem já leu um pouquinho de Benjamin sabe que ele fala muito sobre isso. E sobre essas transformações, a questão desses habitantes não fazerem mais somente parte da sua particularidade na casa, né, do seu espaço privado, e passa a tomar conta das ruas também, desse espaço público. Então, uma outra citação de Benjamin: a rua se torna moradia para o Flaner, que entre as fachadas dos prédios sente-se em casa, tanto quanto burguês entre suas 4 paredes. Então, o que eu quero mesmo é fazer essa reflexão desse Flaner, no caso de Benjamin, de Baudelaire, que observa essas transformações desse espaço. Por isso que eu deixei bastante destacada a questão do olhar do Flaner, daquele sujeito que observa à distância essas modificações. E o conceito de desfiguração identitária do sujeito, em que a Martello utiliza, é um conceito de Paul de Man, que eu vou falar primeiro a citação e tentar explicar um pouquinho. Quero com isso dizer que a desfiguração do sujeito pode não implicar agora uma retórica da impessoalidade e uma actualização figural, em termos de tessitura discursiva, e pode reverter para a construção de personagens facilmente reconhecíveis para o leitor, como desfigurações identitárias referenciáveis no seu mundo habitual. Uma estratégia destinada a suster a desfiguração identitária e a reconhecida fragilidade do sujeito. Então, o que ela quer dizer com isso? Agora, nessa poesia contemporânea, o eu lírico é facilmente identificado como quem escreve, o que anteriormente havia uma certa impessoalidade. Então, esse poema ele deixa de ser impessoal. É como essa questão da desfiguração, né, que é figuração e desfiguração de Paul de Man, é sobre o sujeito lírico passa a ter uma máscara, um rosto, e, consequentemente, há uma personificação dessa pessoa que escreve, desse eu lírico, tá?
A esse eu lírico também é mutável, depende da poesia, ele muda também a sua, digamos, personalidade, entre aspas, e aí passa o leitor a reconhecer essas possíveis diferenças de personalidade, no caso. E também a Martelo utiliza também sobre o conceito de poesia figurativa de Garcia Martins. Sublinha a emergência de uma poética do contar, em lugar do cantar, na qual são valorizados o coloquialismo, o intimismo e a narratividade. Então, com isso, quer dizer que essa poesia contemporânea, ela parece mais uma narrativa, se assemelha a uma narrativa, né? E não tanto se fica preocupada com a métrica, com a estrutura, não quer dizer que isso está excluído, né? Mas que se assemelha mais ao coloquialismo, ao narrar. O lirismo pode implicar formas de circunstancialidade que atualmente tende a produzir uma espécie de efeito de realismo. Não implicará necessariamente qualquer projeção autobiográfica. Então, é isso que ela quer dizer, que essa narrativa ela parte de eventos reais, o eu lírico é determinado por esse meio, por esse espaço, e de repente essa poesia tem uma aparência, uma semelhança de ficção com realidade. Por quê? Porque eu vou mostrar isso nos poemas de Cortez. Ele situa o leitor nesse espaço urbano, que no caso é a cidade de Lisboa. O espaço urbano, a presença da cidade nos poemas. Segundo a Martelo, o primeiro aspecto a assinalar consiste na forma como o sujeito emerge do espaço urbano, não podendo separar a experiência interior de uma condição existencial citadina. Então, a gente sabe que todo poema, todo eu lírico, ele fala de uma subjetividade. Então, é isso que eu quero mostrar aqui. Aquele Flaner, anteriormente, ele observava e falava, né, e escrevia sobre suas reflexões. E esse agora, esse novo Flaner, a qual eu quero, né, fazer uma pesquisa sobre isso, ele emerge desse espaço, ele está no meio desse espaço, ele faz parte e é afetado por ele. Outra citação da Martelo. Agora o sujeito pertence a essa massa indistinta que preenche o tecido urbano. Fala a partir de um espaço partilhado. É por isso mesmo, o eu pode transformar-se por vezes no nós, que abrange o outro no mesmo grupo de pertença. Então é essa subjetividade a qual eu falei, que se mescla a esse espaço urbano e essa relação do poema com o poeta, onde o leitor também se identifica nessa poesia, já que fala de algo tão atual. Então, aqui, eu tenho... Deixa eu baixar um pouquinho, que está aparecendo aqui para vocês, para mim, acho que para vocês, não? Então, o primeiro poema de Cortez, Apocalipse. Subias por outro lado da cidade em chamas, Alfama, para escapar, esquecer os monstros, os jogos malabares. A lua gélida no céu de cianeto iluminava a nova multidão cocainomana. No elevador do lava-lava, derramava-se dos ferros por onde escorregava a noite urbana em corpos derrubados. Na rua da Barroca, ao bairro Alto, uma livraria deserta oculta, os desesperados e nos bares suicidas, putas disfarçadas lançam charme, pederastas movidos a sida lançam fogo. Nas peles, ossos tatuados, sinais selos da doença terminal, marcada a sexo, troca por troca. A droga televisiva reproduzida na nossa carne viva. Neste poema, então, ele situa Alfama, que é um bairro de Lisboa, assim como aqui, Rua da Barroca, ao bairro Alto. E, além de situar na cidade de Lisboa, eles nos apresentam esses tipos humanos, essas pessoas com seus vícios. Aqui ele menciona movidos a sida, né, que é a sigla para portadores de HIV. Ele também menciona a multidão cocainômana, eu acho que é isso, que são essas pessoas que fazem uso de cocaína, né, de drogas. Em Armas de Caça, Rua do Alecrim, o itinerário revivido, caveiras sorrindo, isso aqui eu vou pegar, nas lojas tépidas por onde recomeçar depois do apocalipse. Que há de vir, porque a morte é de todos e virá, ficamos nessas esplanadas ao frio do inverno cortante. Cordamos e amarras, cortam-nos as mãos a que estamos presos por um fio. A terra devastada, arame farpado, é o que enfrentamos cada dia, na guerra fratricida acelerada, porque a velocidade decapita. Chegamos ao inferno de Dante. Centros comerciais da vida nova, labaredas, espadas e vales de lágrimas, mendigos cegos suburbanos, metro lá no caso, né? Metro com odor pútrido, condomínios fechados para a vida.
Subitamente acorda um tanque de águas paradas, esta gente olhando-se e fazendo das palavras punhais armas de caça. Então, aqui novamente ele situa a Rua do Alecrim, que é Lisboa, fala depois do Apocalipse, se remetendo a esse poema anterior, e ele sempre nos apresenta essa cidade caótica, sempre esse lado mais obscuro da cidade, sempre há assim, uma referência a um frio do inverno, que contrasta com a questão de labaredas, de fogo, para fazer mesmo uma metáfora, como ele cita aqui, o inferno de Dante, uma metáfora desse inferno, né, essa cidade, porque ele mostra justamente essa parte caótica, né? Aqui também ele nos apresenta tipos humanos, mendigos, cegos, suburbanos, metro com odor pútrido, então toda essa parte em que não é glamorizada, digamos assim, né, pelos portugueses. Discotecas, um regresso a Lisboa, Lux. A luz esgota o som e as manhãs a céu aberto lembram quando a noite esventrou os nossos olhos. Assim o excesso do haxixe e vidros, os nomes ainda poucos conhecidos, apalpados entre a carne exposta desses talhos. The fog comes on light cat feet, animais feridos ao decepado sol. Fumo nos pulmões o sangue negro, gasolina em combustão de sexo e raiva. Lisboa descendo até o rio, e o frio atravessando-lhe os ossos, pedintes às portas das igrejas e turistas de óculos escuros. Talvez assim essa miséria se oculte melhor. Que luz é esta que arrefece o corpo de colinas como fogo posto de labaredas ínvias? Sexo e cinismo nas discotecas, o som explode ou implode e vampiros mostram seus caninos. Aumenta o índice de sangue nas ruas onde cocaína é lei. Não podes escapar. Escarpas as ruas onde sabes, afinal, que no mesmo fogo ardes. Então, aqui também ele menciona, né, sobre essa questão de carnes expostas, esses animais feridos é uma alegoria para essas pessoas, também fala do haxixe de novo, do sexo, dessa questão dessa vida mais acelerada, dessa vida mais moderna. De novo, Lisboa é o palco, né, a cena para essas observações, a qual eu me refiro, que é uma nova posição do Flaner, né, em que ele está entre essas pessoas, em que ele faz parte, né, dessas pessoas e desses vícios. Então, uma citação de Martello, Poesia Contemporânea. A revalorização da enunciação lírica sobre uma perspectiva figurativa permite refazer, em termos mais imediatos, uma relação entre poesia e comunicação. Ao desenvolver novas formas de cumplicidade discursiva com o leitor e com o mundo do leitor, a poesia continua, assim, a assumir a mesma capacidade de resistência enquanto forma. Mas, num mundo onde a exploração da intransitividade dos discursos se tornou tão cotidiana quanto insuportável, a forma procurada é necessariamente outra. E a questão essencial parece ser agora a de inventar uma linguagem verdadeiramente limpa e comunicante. Então, por isso, essa linguagem que o escritor utiliza em seus livros, né, especificamente nessa trilogia, que é uma prosa poética, né, que ela se assemelha mais a uma narrativa, a uma fala mais coloquial. Então, sobre as considerações finais, este trabalho buscou responder a seguinte questão: como o autor estabelece os estímulos e as reflexões do eu lírico do sujeito contemporâneo, e assim produz um conflito análogo ao do sujeito moderno. Os estímulos para as reflexões do eu lírico partem desse espaço urbano social em que ele vive. Observamos que este novo fazer poético deixa de lado a impessoalidade da poesia e dá um novo rosto ao enunciador. Com isso, o eu lírico é personificado, pois identificamos não somente quem escreve o poema, como também de onde escreve, o que é facilmente identificado pelo leitor por meio das referências locais apresentadas nos poemas. Em relação ao conflito análogo ao do sujeito moderno, observamos nos poemas de Cortez as representações da realidade atual. O eu lírico apresenta suas inquietações sobre a cidade de Lisboa, com tipos humanos degradados por seus vícios. Traz à luz uma cidade caótica que pode ser caracterizada como uma metáfora do inferno dantesco. Cortez utiliza a verossimilhança em seus poemas ao mesclar o real e o ficcional, o literal e o figural, por meio da perspectiva do Flaner. Porém, essa apresentação não é feita ao leitor pelo olhar do Flanery, de Baudelaire, e sim pelo Flaner, que se encontra no meio da multidão.
pois ele constrói a sua subjetividade através da sua experiência do espaço social, e não apenas por sua observação distante. E assim, o eu lírico nos poemas de Cortez traz um novo posicionamento para o Flaner na poesia moderna e contemporânea. E essas são as minhas referências. Agora deixa eu tentar voltar aqui para vocês. Só não sei se eu vou conseguir aumentar. Quanto ao tempo, está tudo certo? Perfeito, Ana Cléia. Você foi rigorosíssima no seu tempo. 20 minutos certinho. Tá ok. Aí você mesma consegue sair da apresentação? Deixa eu tentar. Eu saí aqui para ela. Deu certo? Tá. Deu Obrigada, certo. gente. Por nada. A gente Parabéns pela agradece. apresentação. Obrigado, Ana Cléia. Que seguiu certinha com o tempo. Eu já passo a palavra imediato ao Kennedy Santos Azevedo, que vai apresentar uma comunicação intitulada Entre Ilhas e Outros Insulamentos, a poesia de Alberto. Kennedy, eu peço que você se apresente antes da sua comunicação e aí sim você dê prosseguimento. A palavra é sua. Bom dia, eu sou o Kennedy, atualmente doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras Vernáculas da UFRJ e professor temporário na Universidade do Estado do Amazonas. Eu agradeço a todos pela oportunidade de poder mostrar um pouco do Alberto, da poesia do Alberto, e agradeço também a quem está aqui nos assistindo nesse momento. A minha comunicação foi feita, né, foi escrita para ser lida, então eu cronometrei, vai dar mais ou menos 20 minutos. Né? Eu espero não ultrapassar também. Então, nesse momento, eu vou projetar, vou abrir para mim um documento e não vou ver vocês mais, porque eu vou ficar, né, diante da página do Word. Entre ilhas e outros insulamentos, a poesia de Alberto. A ilha evoca o refúgio. A busca da ilha deserta, ou da ilha desconhecida, ou da ilha rica em surpresas, é um dos temas fundamentais da literatura, dos sonhos, dos desejos. Essa é uma citação do Dicionário de Símbolos. Essas são algumas das variações simbólicas que o espaço insular propicia, principalmente quando inserido no âmbito das narrativas ficcionais, ou mesmo expresso nos versos de um poema. O imaginário em torno desse elemento levanta questionamentos acerca da relação do ser humano com a natureza. Conduz a debates e aspectos estéticos quando pensado na relação do ser humano com as demandas artísticas. Em última instância, as imagens, as metáforas, os mitos e os significados germinados a partir desses processos todos reservam interpretações da coletividade ou individualidade do ser humano. Na mitologia grega, o labirinto para aprisionar o Minotauro, que fora construído por Dédalo na ilha de Creta, torna-se o lugar de abrigo do monstro, sem deixar de lado a ideia de que esse espaço retrata o homem mais ou menos secretamente habitado pela tendência perversa da dominação. Essa é uma citação do Junito Brandão. Pode ainda simbolizar o exílio, o inconsciente, a prisão e a perdição. A Odisseia narra em versos as aventuras de Ulisses voltando depois de combater por 10 anos na Guerra de Troia a Ítaca, das numerosas ilhas gregas, a mais mítica de todas, agora símbolo da viagem de quem partiu e retorna para a terra natal. Dando um salto no tempo, especificamente no século XVI, particularmente em Os Lusíadas, encontramos a Ilha dos Amores, episódio em que os lusitanos marinheiros são revestidos de heroísmo e de onde a deusa mostra Vasco da Gama, a máquina do mundo. Simboliza o amálgama entre o divino e o carnal, a supremacia e a decadência, o ápice de uma longa jornada de retorno à pátria. Continuando com essa ideia de espaço insular utópico, Fernando Pessoa, em Mensagem, apresenta as Ilhas Afortunadas, em cujos versos, cito então Pessoa, são terras sem ter lugar, onde o rei mora esperando, mas se vamos despertando, cala a voz e assó o mar.
Fecha a citação. Traduzem-se na esperança do futuro, viabiliza-se a crença no sebastianismo e na possibilidade do Quinto Império. José Saramago, por seu turno, acentuou uma reflexão acerca da existência e do desconhecido, por meio do conto da Ilha Desconhecida, revelando a busca e a construção da identidade do próprio homem, sendo ele a própria ilha, como pode ser verificado no excerto. Cito, então, um trecho do conto. É estranho que tu, sendo homem do mar, me digas isso, que já não há ilhas desconhecidas. Homem da terra sou eu, e não ignoro que todas as ilhas, mesmo as conhecidas, são desconhecidas enquanto não desembarcamos nelas. Fecha a citação. Evidentemente, há outras ilhas na literatura. As mencionadas anteriormente servem de ilustração e, de algum modo, de referência àquilo que se pretende na apreciação dos poemas de Alberto. A partir dessas considerações, levanta-se a hipótese central desta comunicação. Na poesia de Alberto, ocorre o insulamento do próprio ser humano em si mesmo, desdobrando-se ainda nos seguintes pontos. A imagem da ilha, quando usada por esse poeta, ganha um sentido simbólico, imbuído de questões minadas pela tradição literária portuguesa. B. A viagem, o exílio e o retorno são marcas prevalecentes nos versos albertianos. C. Há a procura constante, o medo do desconhecido, se pensarmos no isolamento desse eu lírico, estabelecido nas páginas da literatura contemporânea. Primeira parte, então. As paisagens insulares. Cito Diegues. Na época das grandes navegações, persistia a ideia do paraíso terreno, situado em alguma ilha remota nos confins do oceano. Fecha a citação. Cria-se com isso lendas, mitos, histórias maravilhosas para tentar dar conta de uma explicação para essas terras flutuantes, isoladas nos oceanos, muitas vezes responsáveis pelas façanhas dos heróis marinheiros a ultrapassarem o desconhecido. Isso fez com que a imagem da ilha na literatura portuguesa fosse expressa sempre ligada às questões das conquistas ultramarinas, ao medo do desconhecido, à ideia do paraíso na terra, local de encontro entre o divino e o carnal, assim como nos versos camonianos, por exemplo. Mas não fica somente nisso, já que outros poetas portugueses também se utilizaram desse elemento da natureza para fazer poesia. Nos poemas de Alberto, esse topoi emerge marcado pelas insurgências de uma tradição impositora, de processos culturais e do novo olhar que os poetas contemporâneos deitam a essa imagem, de modo especial quando revestida de simbolismos, tão bem ilustrado no poema longo intitulado O Mito da Sereia, em plástico português, que passo a citar um excerto a seguir. Eu vi a sereia de plástico construir um país, e um veleiro para se evadir na direção de outras ilhas, levando por bagagem os detritos dados à costa, garrafas brancas de gin noturno, sapatos inchados, panos, preservativos usados, cacos de louças, embalagens carcomidas, cartões de caixa ao vento, velas imensas, jangadas, vestígios de comida rápida, pentes, vidros, filmes, madeiras, fotografias que o tempo recusou morder e navegou. Navegou demoradamente, conheceu a sede e a fome, o frio, a neve de flutuantes ilhas, a alucinação. Fecho, então, a citação do poema. A crítica de cariz histórico-cultural revela o esgarçamento do ideário português, carregado da supremacia de homens fortes, corajosos, viris, marinheiros couraçados de heroísmo em busca de novas terras, aventuras e riquezas. No poema, tudo isso é trocado pelo que sobejou das coisas usadas para as pessoas no dia a dia. Lixo, destroços do passado, visto de outro ângulo como entulhos, vestígios do ser humano por onde passa. Alberto abriga em si, enquanto poeta, a força e a imposição do cânone, apesar de o tempo todo resvalar na desconstrução da nacionalidade, na subversão das imagens instituídas pela história da literatura. Em outras palavras, o símbolo do mar, da ilha, dos marinheiros, por exemplo, passam a signo e, portanto, tem um sentido simbólico esvaziado para tomar uma nova forma. Em outros termos, o símbolo é vivo enquanto expressa alguma coisa que não tem outra expressão a não ser essa, conforme se verifica na obra camoniana e de outros poetas da tradição. Portanto, o símbolo que encontrava sua expressão máxima nos Lusíadas passa a se tornar signo na literatura portuguesa contemporânea, assim desfeito na obra albertiana e, do mesmo modo, deixando de ser símbolo. Nas bordas do mundo. Essa é a segunda parte. O espaço constante na poesia de Alberto é a praia, a orla da cidade, que pode ser entendida como uma espécie de insulamento, já que quem está na praia encontra-se à margem da cidade e à beira do mar, nem lá, nem acolá, mas aqui.
Outra possibilidade de interpretação surge na medida em que se traz para a reflexão a ideia do presentismo. Em outras palavras, o mar seria o passado, a tradição. Cito um trecho de um poema do Alberto. Penso praia é o suficiente para que o mar se esboce. A cidade, o futuro, a modernidade, o caos urbano. Cito novamente outro trecho do poema do Alberto. Vejo Lisboa ao anoitecer. Ao longe, a cidade estende-se a perder de vista. Vias periféricas, engarrafamentos, hipermercados, bairros inacabados, pontes, tapumes. E a praia, esse entrelugar, no qual está o poeta, negando as demandas do pretérito e cético com a probabilidade de existência do futuro. No excerto de O Medo 2, verifica-se alguns desses sinais. Cito, então, o trecho do poema. Debruçado sobre esta paisagem de mar e de fulvas praias, pode ser um homem feliz. Mas não. Esta paisagem é inquietante. É um destroço. Está à beira de se transformar em poeira, quando a noite a envolve, mergulhando-a na treva, adquire aspectos fantasmagóricos. Fecha a citação do poema. Fica evidente o ar desassossegado que se instaura na perspectiva do eu lírico, sendo ele ali parte dessa paisagem inquietante. O lugar que devia ser de felicidade, entretenimento, ou mesmo de descanso e apreciação da natureza, não é assim mostrado, já que ele é negativado, entendido, por outro lado, como destroço, resto, detrito, o esgarçamento de uma ideia de chegada e de partida, de viagens e retornos, por estar à beira de se transformar em poeira. A ideia da praia como espaço limítrofe, meio-dia, entre o pretérito, mar solitário antigo, e o futuro, fantástica vinda, configura-se do ponto de vista de quem está em isolamento, buscando um sentido para as insurgências do mundo. No passado, os navegadores partiam da ocidental praia lusitana, deixando para trás a dor, o sofrimento, a ausência e o choro, aqueles que aguardavam o retorno, como os filhos e as esposas dos marinheiros. Um dia, eles retornaram. Não eram mais os mesmos. Trouxeram na bagagem as experiências de fatalidades, o horror da viagem, o silêncio da perda, dando destaque sempre às conquistas. Na Ode Marítima, Fernando Pessoa expõe não somente o mar visto do cais, mas o outro lado dessa margem, construída pelo indefinido e pelo infinito futuro. Isso nos remete às palavras do ensaísta Eduardo Lourenço, ao escrever que, cito então o Eduardo Lourenço, mais uma vez terminada a aventura, desfeito o império da história, transformado numa mera carga de sonhos, o precioso comércio do Oriente, restava-nos como herança um Portugal, pequeno e um imenso cais, onde durante séculos relembramos a nossa aventura, numa mistura inextricável de autoglorificação e de profundo sentimento de decadência e de saudade. Não é por acaso que Pessoa lembra na Ode Marítima, epopeia melancólica do nosso tempo de império perdido, que todo cais é uma saudade de pedra. Fecha a citação do Lourenço. Em Alberto, a realidade devorou o delírio, a ponto de se encontrar em seus poemas, cito então um trecho do poema do Alberto, um corpo carbonizado que perdeu a nacionalidade. Em outras palavras, irrompe a sinergia entre o corpo que foi ao caos, buscou simetria e habitou o sonho, retornou, sabedor das experiências para além desse mesmo corpo, e a invasão da força de uma natureza, nesse caso, fragmentada ou fragmentária, já que o tempo todo há a procura por peças de um quadro formatado por imagens do passado, mas que tendem a ganhar nova roupagem quando tratados pelo poeta. A casa como ilha. A ilha é cercada pelo mar, que a separa de outras ilhas e a afasta de outros lugares. No caso da casa, há muitas vezes um muro que a cerca, protegendo quem ali mora, aprisionando quem habita, mas, mais que isso, serve de abrigo, espaço em que a subjetividade é levada a todas as potências do humano, diferentemente da ilha, no quesito comunicação, por ter acesso rápido ao universo por vários meios, já que na ínsula o acesso é somente pelo ar ou pelas águas. A casa resgata relações familiares, acomoda as instâncias fraternas e resguarda a solidão de quem escreve, a solidão do poema. Um fator importante quando se pensa a poesia de Alberto, principalmente ao refletir sobre o espaço doméstico, é a presença do jardim, no caso, um horto de incêndio. Além da menção feita à praia, sem deixar de lado a constante referência à imagem do mar e as interferências da cidade na vida desse poeta. Eu trouxe um poema do Alberto, A Casa, mas ele é longo, então eu vou passar já direto para o comentário do poema. A personalização da casa transmite a sensação de solidão e companhia. O eu poético parece estar sendo impregnado pelo pânico e obstinado a pôr em versos esses sentimentos.
Além de tudo isso, parece arquitetado num isolamento, reconhece o anonimato, principalmente ao se ver no espelho. É como se o mundo estivesse o assolando e a casa fosse um lugar de esconderijo, onde pode escrever, mesmo atordoado, pondo em prática seu ofício. Mais uma vez, o ambiente obscuro, o ar sombrio, o terror da noite se apresentam no instante em que ocorre um insulamento intelectual, uma fuga da realidade. A casa, por mais que seja esse lugar de morada, também é onde tudo acontece, sendo ela, portanto, a única parceira do poeta. O local sofre uma espécie de mutação para assim estar propícia ao delírio, represando instantes de agonia ou restaurar memórias dos horrores dos dias. Desculpe, Kennedy. A Kennedy, cidade... desculpa. Só um segundo. Pedi para Juliana, por favor. Juliana, seu áudio está... Isso, Achei, obrigado. desliguei aqui agora. Obrigado, Joelson. Desculpa, Kennedy, te interromper, porque estava te atrapalhando, eu não estava te ouvindo. Okay. Outra parte, então. A cidade insuladora. Alberto pode ser considerado um poeta do urbano, mais especificamente do espaço noturno, daquele que esconde nas vielas dos mistérios, lugar de uma sociedade que sobrevive no mundo tido por underground, onde pode ser encontrado o último habitante da parte mitológica da cidade. Esse é um trecho do poema do Alberto, o qual Eduardo Prado Coelho dizia, cita então o Eduardo Prado Coelho, ser o mais delicado dos marginais, o mais profissional dos rebeldes, o mais soberano e leve habitante da noite. Fecha a citação. Além de estar ainda, segundo o ensaísta, cito novamente ele, à margem das instituições. Fecho novamente a citação. É desse mesmo espaço que se pode perceber o instante da solidão da escrita do poeta, porque é quando, cito o poema do Alberto, tudo vem ao chamamento. Os lobos, os anões, as fadas, as putas, as bichas e a redenção dos maus momentos. Fecha a citação do poema. E se instalam no discurso poético como se de um grito que ecoa contrário à tradição se tratasse. Portanto, as imagens, os símbolos, os códigos do passado são invocados por outro povo, instalando-se com isso, já que se tem um processo de desidentidade, uma nova nação, composta por seres esquecidos deixados no rés do chão da história oficial. A dinamicidade da vida urbana, como o vai e vem das pessoas nas ruas, a circulação dos transportes, se integram ao olhar de quem se afasta e consegue ver em perspectiva generalizada a hostilidade desse mesmo movimento. Pode-se aprender um eu lírico extenuado por essa mesma dinâmica da cidade, que, por ser assim, agitada, faz com que se tranque em casa na tentativa de afastamento de tudo. A percepção da natureza parece lembrar que todo esse rumor das ruas tentou tomar lugar na vida e convivência de quem está em isolamento, nos quatro cantos das paredes de concreto. As considerações finais. Como pode ser visto, esse poeta tem um compromisso com a escrita e faz jus à sua participação no mundo. A sobrevivência na escrita, ou morte, a cada livro escrito, revela a solidão, isolamento, afastamento, mas também demonstra a capacidade de reinventar o mundo a partir de seus espaços, angariando maneiras de dizer as coisas sob um ângulo do insulamento por melhor enxergar o que se passa no universo. A ilha, do latim insula, é um espaço cercado de águas por todos os lados, mas que, quando recebe um sentido simbólico, amplifica seu significado, podendo ser, como vimos na leitura da produção poética de Alberto, entendida como a praia, a casa, a cidade, o próprio ser humano e o texto, sendo, portanto, um livro de poemas, um arquipélago de sensações que se ligam de forma interinsular no contato do leitor com cada verso. Muito obrigado. Muito obrigado, Kennedy. A gente que agradece pela sua bela comunicação. Adorei ouvir sobre Alberto. E a gente vai poder conversar depois, mas já por agora eu vou passar a palavra para Tamara, desculpe. Me parece que o Lucas Laurentino não vem mesmo, então a gente vai ter mais tempo para poder conversar depois. Tamara, você pode se apresentar também e, na sequência, iniciar a sua apresentação. Pode começar. Sim. Deixa eu só ver aqui para compartilhar com vocês o slide. Só um minuto.
Vejam se apareceu em tela cheia. Sim, pode ficar à vontade. Sim. Então, meu nome é Tamara, eu sou estudante de mestrado na UERJ, em literatura portuguesa, cursei a especialização também em literatura portuguesa lá, e a partir da especialização eu venho trabalhando com a temática da paisagem, dos estudos de paisagem na poesia portuguesa contemporânea. Então, na especialização eu trabalhei com uma poeta que é esposa do Manuel de Freitas, que é a Inês Dias, e agora no mestrado eu estou trabalhando com a Gogó Nanguel, né? A Gogó Nanguel, ela não é portuguesa, a Gogó Nanguel, ela é romena, mas ela foi para Portugal muito nova e ela acabou se formando lá, é professora de universidade lá e publica as poesias dela como se fosse uma portuguesa, né? Esse trabalho, eu gostaria de dizer que esse trabalho é fruto já da minha dissertação, né? Um pouco já da minha dissertação, mas também esse trabalho também surgiu com a bolsa do Real Gabinete Português de Leitura, né? Eu fui, no período de 2020 a 2021, fui bolsista júnior, e esse trabalho se soma à minha pesquisa de mestrado, mas também à pesquisa no Real Gabinete. Tá? Então, o título da minha comunicação é Contrastes da Lisboa de Gogó Nanguel. O meu orientador é Eduardo da Cruz, eu gostaria de agradecê-lo também por toda a orientação, tanto no Real Gabinete, na especialização, no mestrado. Bem, eu tenho aqui o livro que eu vou trabalhar hoje, que é o Vim Porque Me Pagavam, tá? Da Gogó Nanguel. E eu abro com uma citação do Michel Collot sobre os estudos de paisagem, né? Filosofia e paisagem, principalmente na poesia, que é o enfoque dele. O horizonte da paisagem nada mais é que uma manifestação exemplar desta ocultação recíproca das coisas. Ele não nos dá a ver a extensão de uma região, de um país, senão ocultando outras regiões do olhar, das quais, no entanto, deixa-nos pressentir a presença, fazendo com que o nosso aqui se comunique virtualmente com o próprio mundo inteiro, que é o horizonte dos horizontes e, como tal, inesgotável. Né? E Michel Collot, página 24. Sobre a poesia da Gogó Nanguel, a gente poderia defini-la pelo seu viés crítico e social sobre o tempo presente. Então, no livro Vim Porque Me Pagavam, né, publicado em 2011, a autora se utiliza de uma variada acumulação de temas e referências para compor a paisagem poética. A poesia, então, possui essa acumulação de diversas camadas textuais que se desdobram nos contrastes da paisagem. Sob esse aspecto, então, a paisagem é tanto aquilo que se vê, quanto a ocultação das partes das regiões percebidas. Então, aí eu trago também, para a gente abrir, uma outra citação, que é a noção de genealogia do Foucault, tá? Do Michel Foucault. Então, a genealogia seria, portanto, com relação ao projeto de uma inscrição dos saberes na hierarquia de poderes próprios à ciência, um empreendimento para libertar da sujeição os saberes históricos, isto é, torná-los capazes de oposição e de luta contra a coerção de um discurso teórico, unitário, formal e científico. A reativação dos saberes locais, menores, diria talvez Deleuze, contra a hierarquização científica do conhecimento e seus efeitos intrínsecos de poder. Eis o projeto destas genealogias desordenadas e fragmentárias. Então, ela escolhe, né, a perspectiva que ela quer enfocar para formar a paisagem que depende da visualização do olhar. Então, essa noção de paisagem que eu vou trabalhar, ela compreende
essa questão da perspectiva, do olhar, do enfoque, né? E esse enfoque ele permite a comunicação entre diversos horizontes. Tá? Por isso, a captura de informações de múltiplas dimensões espaciais, mesmo as mais ocultas, é a manifestação frente ao olhar do sujeito poético das marcas e dos resquícios com os quais se deixa entrever as nuances e as acumulações de camadas contidas na paisagem. Então, eu trago aqui também outra citação do Michel Foucault. Enquanto a arqueologia é o método próprio à análise da discursividade local, a genealogia é a tática que, a partir da discursividade local assim descrita, ativa os saberes libertos da sujeição que emergem desta discursividade. Então, deste modo, a visualização isolada de cada civilização nos é possibilitada na paisagem da poesia da Gorgona através da genealogia, uma vez que esta nos dá a possibilidade de enxergar diversos horizontes apreendidos pela visão limitada da paisagem via as camadas construídas no texto. Há nelas, portanto, outros objetos, outras imagens, outros solos, outras civilizações por trás dos diversos horizontes apreendidos pela visão. E as referências, tanto ao passado quanto ao presente, principalmente no que concerne à cidade, estão implícitas nesse processo. A poesia de Gogol Nanguel, contudo, resgata esses lugares e os sentidos escondidos e acumulados na manifestação da visão diante do que é apreendido para compor sua crítica ao presente, seja ela sob o aspecto social, seja o exame do sujeito contemporâneo. Então, agora eu vou adentrar aos poemas. Um dos aspectos que contribuem para o processo de acumulação, além da sobreposição de assuntos em um mesmo poema, são os resgates literários e artísticos que Angel faz através das citações e das referências, por mais que essas estejam implícitas no poema. Por meio disso, a autora possibilita construir uma atualização de sentido das referências levadas para dentro de seus poemas. Então, ela atualiza a leitura de personagens da literatura através do processo intertextual que faz e constrói a paisagem por meio dessa atualização. Então, nós temos aqui o primeiro poema. Porque falta meia hora antes de tomar o comprimido para dormir. Porque estou cansado, voilá, e não consigo evitar a noite. Penso agora em ti, Juliana, heroína no sentido naturalista do termo. Penso, sobretudo, no teu arzinho de provocação e de ataque. Podias ter sido Maria Eduarda, do cinema norte-americano, a rapariga que ajudou a pôr fim à Guerra do Vietnã, a Frida Kahlo e o Kofi Annan, a estátua de Notre Dame. O teu sorriso reformista, o teu olhar de essa socialista, cá está. Tinhas cabeça para embaixadora da boa vontade, pés para andar nos corredores da ONU, o feitio da botina, a mania, a despesa. Mas continuas a dormir no teu cacifo úmido, de cara para a parede, enquanto 20 repúblicas foram perpetuando campanhas eleitorais e golpes de Estado nos jornais com os quais limpas os vidros da cozinha. Coitada, coitadinha, coitadíssima. Permaneces na sala, um pouco pálida e fraca, mas restituída aos deveres domésticos e aos prazeres da sociedade. O feitio da botina, a mania, a despesa, o cheiro, a taribintina, ó Juliana Couceiro Távira, per omnia secula. Chega para cá a garrafa e o conzeiro. Temos assuntos por tratar e meia hora de critérios. E esse poema é bem longo, eu cortei uma pequena parte, porque senão a gente não ia conseguir ver essas acumulações de temas aí no poema, né? Ele vai da página 7 à página 9. Então, aqui são muitas as referências, mas eu vou chamar a atenção para a personagem de Eça de Queiroz, que é a Juliana, né? Ela é, no livro Primo Basílio, a empregada doméstica que renuncia à subserviência para sair à noite e sentar-se em uma praça de Lisboa e exibir sua botina. Juliana,
a personagem é como um tipo social permanente no tempo, né? Per omnia secula, o mesmo tipo de mulher tísica do poema Contrariedades, de Cesário Verde. E aqui eu associo, né, a Juliana associo a Juliana ao Cesário Verde, né? E aqui se diz: dói-me a cabeça, né, contrariedades, abafa os desesperos mudos, tanta depravação nos usos, nos costumes, amo incessantemente os ácidos, os gumes e os ângulos agudos. Sentei-me a secretária, ali defronte mora uma infeliz, sem peito, os 2 pulmões doentes, sofre de faltas de ar, morreram-lhes os parentes e engoma para fora. Pobre esqueleto branco, entre as nevadas roupas, tão lívida, o doutor deixou-a, mortifica, lhe dando sempre, e deve a conta na botica, mal ganha para sopas. Então, essas duas personagens, né, o que elas teriam em comum? Né? A sua relação econômica e trabalhista, primeiro, né? Juliana, de essa e de Golgona, ela é doméstica, né? A Tísica é engomadeira de roupas, né? Engoma para fora, e ambas possuem um trabalho mal remunerado e exploratório. Quando o Cesário Verde insere a engomadeira em seu poema, ela se transforma em um tipo social. Afinal, todo o poema acaba sendo tecido em volta da miséria e da doença dela, num processo de espelhamento do sujeito poético, ao qual o eu lírico do poema de Cesário Verde pensa em suicídio, mas se sente rejeitado, né? E, em contrapartida, ao olhar para uma realidade de doença, de miséria e de abandono social, tece uma comparação sobre sua condição de rejeitado com a população, que sofre o descaso social e a falta de proteção trabalhista. No fundo, Cesário Verde se utiliza de um conflito individual como situação inicial e, a partir dele, aprofunda sua crítica ao chegar à célebre personagem de Tísica. A dor de cabeça inicial do poema é um sintoma de doença social, representada na doença da lavadeira. Lembremos o início do poema de Angel, porque falta meia hora antes de tomar o comprimido para dormir, que estabelece relação com a dor de cabeça em Cesário Verde, né? Essa relação ainda pode ser verificada não como um mal moderno, mas como algo que já vem ocorrendo há muito tempo. Não à toa, no trecho da epígrafe de Vim porque me pagavam, é revelada uma doença do mundo, já no passado, que se faz permanente no presente. E aqui eu vou voltar o slide, né? Esperando que a aspirina comece a trabalhar, né? Vejo revistas estúpidas, escuto discos velhos, me pergunto em que momento os dinossauros sentiram que algo andava mal. E aí é uma citação do Fabian Cassas, né? Na introdução de Vim porque me pagavam. Deixa eu deixar aqui mesmo. Portanto, a paisagem que se quer deixar em evidência até aqui não nos fornece detalhes da cidade de Lisboa. O objetivo é construir uma visão mais panorâmica das questões fundamentais do que ocorre em todas as metrópoles. Além disso, a crítica que se coloca é a da escassez de emprego e a mesma no final do século XIX, ainda permanente nos dias de hoje. Por isso, as personagens são meios de entrada para pensar o trabalho e a condição, não só de Portugal, mas de outros lugares, como uma paisagem que se deixa entrever a condição social e o caos das cidades. E, nesse sentido, Lisboa se assemelha a muitas outras capitais, pois participa dos mesmos problemas. E aí é por isso que essa Lisboa ela não é enfocada aqui com tanta ênfase, ela não é descrita como uma paisagem típica de Lisboa, né? Ademais,
O tema da doença ainda será retomado em outros poemas. No entanto, a paisagem, quando se move, mostra a referência a Lisboa explicitamente através de lugares comuns, né? Então, também há. É o que ocorre com as referências à esquina do Talho, no Largo do Calvário, na esplanada do Jardim Príncipe Real. E aqui a gente tem até uma imagem. Conheci o Sandy na esquina do Talho, no Largo do Calvário. Tinha o carro mal estacionado. Estivemos juntos na China durante a invasão japonesa e em França no despontar da Segunda Guerra Mundial. No Vietnã, habitamos a mesma galeria escura. Pensávamos a vida a classificar ruídos e a medir com os pés o crescimento do arroz. Quando Boccaccio desvia no Decameron os sintomas da peste, nós estávamos em Veneza a queimar em grandes piras os tártaros abatidos pela doença. Às vezes, ouvem-se cães a ladrar. Às vezes, é tarde e o tempo se torna circular. A felicidade deixa então de fazer parte do nosso sistema solar. Mas o Sandy está calmo e ponderado. Se não tivesse problemas de asma, fumaria cachimbo. Uma tarde, numa esplanada, com vista para o passado que não passa, no Jardim do Príncipe Real, para ser mais exato, disse: mantenham-se vivos, façam isso por Michael Jackson. Então, neste poema, a paisagem sobrepõe-se em dois tempos, no passado recente e no passado histórico. As marcas de sujeito passam de um eu indefinido para um tu, o Sandy, e também para nós, à medida em que os momentos históricos são elencados. Porém, na primeira estrofe, esse sujeito indeterminado e o Sandy se conhecem na esquina do Talho, lugar relativamente novo em consideração aos acontecimentos históricos descritos logo em seguida. Adiante, o tempo se torna circular e, após a passagem por diversos países, retomam a Lisboa, desta vez na esplanada, com vista para um passado que não passa, no Jardim do Príncipe Real. Lembremos que atrás do jardim fica a Embaixada dos Emirados Árabes Unidos, na mesma perspectiva em que mostra a imagem acima, essa imagem aqui de cima, elucidando as imigrações no país como forma constitutiva do mesmo. Desta maneira, o poema cumpre seu ciclo entre um passado pouco distante na esquina do Talho, o passado distante com a viagem a tempos e lugares, e, por fim, volta ao passado recente na esplanada. Bem, já me encaminhando para o final, prometo. Então, além disso, embora os espaços em evidência sejam localizáveis e não haja determinação do sujeito, o eu lírico utiliza a primeira pessoa do plural como mecanismo para se aproximar das mais diversas experiências em momentos históricos. Essa tentativa acaba por aproximá-lo de uma ideia de morte, haja vista que todos os lugares fora de Lisboa se encontram vinculados à doença e à destruição. Também não à toa a reflexão acerca desse tema surge na esquina do Talho, ou seja, próximo ao açougue da região, né? Talho é açougue. Lugar esse de comercialização da carne animal, preparada e abatida para consumo humano. O Talho e os outros lugares também são pontes de reflexão sobre a não valorização da vida no universo contemporâneo, seja ela humana ou animal. Por isso, uma das maneiras de resistir é através da memória, como ainda vive entre nós a lembrança de Michael Jackson. Por fim, no último poema apresentado, chamaremos a atenção de início à composição da paisagem através do itinerário do autocarro 738. Durante o percurso, o sujeito poético trabalha com a ideia de ecos das empregadas de limpeza, evocando as personagens de Essa de Queiroz, Juliana e suas botinas e Cesário Verde, a engomadeira, apresentadas na leitura acima. Na sala de leitura da insônia, quando o carro do lixo é a única resposta ao silêncio e cada instante é um amante que matamos num abrir e fechar de pernas,
Acompanho em eco até a estação os passos apressados das empregadas de limpeza. Para elas, não há inferno, simplesmente evitam sonhar. Para nós, o autocarro 738 irá sempre ao Calvário, mesmo se paga o bilhete. No horizonte lento, mas seguro de uma utopia light, passo o dia a vender o meu terceiro mundo em colóquios e palestras internacionais. Mostro a toda a gente o canino de ouro, a minha pele de girafa, a bibliografia em francês. Escrevo a palavra vazio depois da palavra espera. Pouso as mãos sobre os joelhos cansados, limpa, mas mal vestida. Olhai, sou o novo modelo para o fracasso. Já terminando, embora esteja se fazendo o mesmo percurso, há uma dissonância entre dois tipos de sujeitos, que são elas e nós. Elas são as mulheres da limpeza, as trabalhadoras sem instrução, que evitam sonhar, porque andam com passos apressados, pois necessitam vender todas as suas horas livres para o trabalho em troca de capital. Essas mesmas mulheres aludem, quando acompanhado em eco até a estação, a Tísica de Cesário Verde e a Juliana de Essa de Queiroz. Por outro lado, nós é a definição da situação instável do intelectual. Passo o dia a vender o meu terceiro mundo em colóquios e palestras internacionais, a pensar que a Gogona não é portuguesa, né? É romena. E, embora a bibliografia em francês, fala-se aqui da precariedade do trabalho que os intelectuais também se encontram. Portanto, durante o itinerário que se faz da sala de leitura, que Gogona Angel não determina, mas que provavelmente está na cidade universitária ou na Biblioteca Nacional, até o Calvário, fim de trajeto, esse sujeito do poema, que é uma intelectual, está traçando nessa viagem uma paisagem de instabilidades de dois grupos sociais que são até bem opostos, né? Quando, por fim, o sujeito Tamara, poético... Oi? peço que, se possível, dirija-se para as considerações finais. Sim, estou caminhando para as considerações finais. Desculpem o tempo. Quando, por fim, o sujeito poético, que é feminino, se coloca na condição de fracassada, né, ele representa um novo modelo de condição de acadêmicos e universitários e poetas na Europa, né? O modelo antigo seria, mais uma vez, o próprio Cesário Verde. E eu encerro a comunicação, agradeço a compreensão e me desculpem se eu passei muito do tempo. E aqui as bibliografias finais. Muito obrigado, Tamara, também pela sua apresentação, bela apresentação sobre a poesia da Gogona Angel, né? Eu sempre chamei Gogona Angel, e agora vou me corrigir, né? A sua apresentação, Gogona Angel. A gente não tem a presença... Você vai fechar a apresentação? Está mostrando a bibliografia, né? Sim. Pronto, está aqui. Eu acho que o Lucas não veio mesmo, né? Então somos nós aqui. A gente pode agora abrir para o diálogo, né? A gente teve 3 apresentações que, ao fim e ao cabo, dialogam muito de perto, né? A organização, inclusive, está de parabéns por essa mesa, né? Pelo menos a fala de vocês 3 conseguiu estabelecer, eu acho que, pontes de diálogos bastante interessantes, né? Nessa mesa intitulada Poesia e o Mundo. Penso que os 3 acabam apostando em leituras que atravessam uma ideia de paisagem, né? Uma paisagem literária, ou seja, uma paisagem também física, uma noção de espacialidade na poesia, como é o caso, por exemplo, da Ana Cleia, que vai trabalhar a noção do flaner, essa imagem do flaner contemporâneo nas paisagens citadinas da poesia do Antônio Carlos Cortez. Em certa medida, a noção de paisagem também está presente na figura da ilha, ou do insulamento subjetivo da poesia do Alberto, que o Kennedy também apresenta, né? E que é uma paisagem
cheia de restos, de vestígios. Isso me chamou muita atenção também na fala do Kennedy, né? E, por fim, a Gogona Angel, com a sua paisagem lisboeta, repleta de referências que vão desde a cultura erudita, do universo da erudição, da tradição da literatura portuguesa, até a cultura pop, né? Numa deshierarquização bastante curiosa, né? E inventiva. Até tendo em vista isso, eu acho interessante, de repente, eu não sei se vocês teriam, vocês mesmos, né, que apresentaram perguntas ou dúvidas, é algo que tem chegado a conversar com os próprios colegas, né? Eu fiquei bastante instigado com as falas. Aliás, parabenizo os três pelo excelente trabalho de pesquisa. Tamara, você pode só fechar agora a sua apresentação? Eu acho que a gente se vendo... Deixa eu ver como eu faço Pronto, isso. já fez. E agora que voltou aqui tudo. Já está feito. Já fechou? Já fechou. Obrigada. Tá, então agora eu deixo aberto para alguma pergunta, caso alguém faça algum comentário. Queria também parabenizar as falas, foram muito boas. Estou vendo que a Evelyn está aqui também presente. Oi, Evelyn. Oi, Paulo. Tudo bom? Tudo bom? Evelyn, você já conhecia o trabalho da Tamara? Ela trabalhou com a Inês Dias. Já conheço, nos conhecemos, temos o mesmo orientador, inclusive. É verdade. Tá aí. Tá Eu explicado. aproveito a deixa. Eu, infelizmente, não consegui ouvir todos os trabalhos, mas ouvi um pedaço do trabalho da Tamara. Parabenizo a todos, de qualquer forma. E aí eu deixo a pergunta para a Tamara. A Gogona Angel é uma poetisa que me interessa bastante também. E uma coisa que me chamou a atenção na sua fala foi a doença. E isso é algo que também me pega na poesia da Inês Dias. E agora isso me acende essa luz também, porque apesar de ler a Gogona Angel, nunca li com um olhar mais de pesquisadora, né? E isso me acende essa luz. Será que a doença talvez seja como eu posso dizer, uma realidade dessa poesia contemporânea, esse universo da doença, e que, de alguma maneira, recupera ali o século XIX, você fala, né, da tísica, enfim, isso agora me acende essa luz. É mais não é uma pergunta, é uma discussão que me interessa, inclusive. Sim, perfeita colocação. Inclusive, eu estava pensando nisso quando eu estava ouvindo a Ana Cleia, né, Ana Cleia? Ela também toca no poeta dela nessa questão da destruição, dos destroços, da morte. Então, esse símbolo da morte, esse símbolo da doença, ele realmente, eu já tinha percebido isso tanto na Inês Dias quanto na Gogona, né? E essa alusão ao cesário verde é uma alusão a essa doença, né? Já no século XIX, essa dor de cabeça não é uma coisa à toa, né? Não é uma figuração à toa, dói minha cabeça, esperando a aspirina fazer efeito. Né? O início do poema da Gogona Angel também, né? Esses sintomas de dor de cabeça, toda essa relação com a doença, realmente mostra, para mim, pelo menos, que existe um traço na poesia contemporânea, que não é só da poesia contemporânea, de uma doença crônica, como se essa crise do sujeito que se desenvolve, né, a partir aí da modernidade, ela atravessasse o sujeito, né, de uma perspectiva
como eu vou dizer, dessa temática da doença, né? De estar mal, na verdade, quando ela cita, né, o Fabian Casas, e ela diz, né, há muito tempo os dinossauros sentiram que algo andava mal, ela, na verdade, está falando que essa doença não é de agora, né? Não é uma coisa contemporânea, é algo que já vem de um passado. E é esse passado, através desses dinossauros, né, um tempo pré-histórico, e também esse passado que ela traz como referência esse século XIX da Tísica. Então, assim, perfeita colocação. Eu acho também que é por esse lado, né? A gente tem que observar essa noção de contemporaneidade, mas não pensando nisso como um tempo cortado, cindido do passado. Eu acho que isso é uma movimentação que já vem sendo repercutida há muito tempo, como a Angel coloca. Obrigada, Tamara. Nada. Essa referência também à citação, né? Quer dizer, me pergunto quando é que os dinossauros se tocaram que alguma coisa andava mal, me remete também a uma certa dimensão apocalíptica dessa poesia, que é trabalhada também no texto da Ana Cleia com a poesia do Antônio Carlos Cortez, né? Ele tem um poema que é o Apocalipse, e também essa noção de, enfim, de doença e de fim dos tempos, né? Isso tudo ganha uma atualidade muito grande com percebendo o tempo que a gente está vivendo, né? Eu creio que se isso se manifestava talvez de forma involuntária na poesia desses poetas, agora vai se tornar cada vez mais evidente, né? Professor Paulo? Penso eu. O Oi, Lucas Joyce. está ingressando na sala. O Lucas. Eita, o que a gente faz agora, Joelson? Faz essas discussões e a gente dá prosseguimento para a apresentação dele logo em seguida, professor. Tá bom. Oi, bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. A gente está aqui discutindo porque as comunicações já foram apresentadas. Vamos ver se surgem mais perguntas e aí depois você pode fazer a sua apresentação, tudo bem? Não sei se o Lucas está me ouvindo. Oi, tudo bom? Aqui Oi, está Lucas. dando uma travada, perdão. Tudo bem. Só para aproveitar a questão que foi levantada de morte, né? Trazendo para o Alberto do que eu estou tratando, do que foi tratado por mim, a ideia da casa, da solidão, isso vai estar presente também no último livro do Alberto, que é O Horto de Incêndio. Inclusive, ele vai escrever um poema Recado, onde ele vai falar sobre os comprimidos letais ao pequeno almoço. Ele vai estar com febre, né? E tem um poema chamado Sida, que ele vai falar sobre a AIDS. Então, assim, a utilização dessas questões mal vistas, falar de AIDS era algo que não, né, era um tabu, assim como se falar de câncer. E alguém pegou isso e, por meio da linguagem, criou, se utilizou dessas imagens todas para construir um discurso poético, ou seja, fez da doença poesia. Ou seja, há uma ambiguidade aí daquilo que a gente entende por estética, por aquilo que é doença. Há algo que afligia vai ser tratado como algo que precisa ser apreciado, né? E é interessante porque isso, quando o Alberto escreve, ele já está doente, né? Não o Alberto, mas o Alberto mesmo, escritor. E isso vai estar presente no último livro dele, assim, a solidão, né? Antigamente as pessoas me visitavam, as pessoas ligavam, e agora elas não ligam mais, né? A solidão, estar sozinho em casa, né? Ligado a todo o contexto da doença. A própria Inês Dias, Kennedy... Ui, desculpa, Paulo.
Não, desculpa, você fale. A própria Inês Dias, ela tem um livro chamado In Situ, que tem essa referência, inclusive, ao câncer, né? E a poesia dela vai passar por esse universo semântico da metástase, dos doentes terminais, acho que foi você que falou numa ideia apocalíptica, né? Parece que é realmente já o fim dos tempos, e eu não acho que os próximos poemas a serem escritos, os poemas que estão sendo escritos, não vão recuperar esse cenário apocalíptico mesmo que a gente está vivendo numa pandemia mundial, né? Então, acho que a doença, que era uma doença, claro, real, como o câncer, ou a AIDS, ou a dor de cabeça, guardadas as devidas proporções, agora é uma doença muito mais palpável, né? Ela vai entrar na linguagem, ela já está na linguagem como estética, né? É algo que eu acho que a gente vai discutir bastante, inclusive, eu acho, né? Do meu lugar Interessante aqui. que a Gogo Nanguel, a tese dela do doutorado é sobre o Alberto, a metafísica do medo, né? Então, ou seja, ela leu o Alberto. Então, de qualquer forma, há certa ressonância do Alberto naquilo que ela escreve, né? O Alberto é, com certeza, uma figura importantíssima para essa geração que começa a publicar no início do século XXI, né? Ele é uma referência, sobretudo para esses poetas ao entorno do Manuel de Freitas, né? Enfim, que também escreveu sobre o Alberto. É interessante pensar nisso. A Lucy Ruas fez um comentário também, que o Eduardo fez, né? O Eduardo da Cruz comentou, também no Bernardo Soares, Dói minha cabeça e o universo. A Lucy Ruas comentou, a ideia de ruína também atravessa as comunicações. É verdade. A ruína, doença, dor, a de existir, provocam esse diálogo com o passado e a ideia de fim dos tempos, como acaba de dizer o Paulo. Interessante isso, né? Porque há uma conexão com uma tradição, quer dizer, a Tamara fala do Cesário Verde, o Kennedy traz o Camões o tempo todo, né? A Ana Cléia não chega a explorar tanto essa ideia de uma conexão com a tradição, mas o Cesário Verde está evidentemente expresso naqueles versos também do Antônio Carlos Cortez. E, por outro lado, uma conexão com esse futuro, ou ausência de futuro, né? De um fim dos tempos. Sobre isso também, o que eu queria falar é que tem também um termo, né, usado como descentramento do sujeito, que é esse sujeito fragmentado, que é esse sujeito que não se adequa a essa modernidade, a esse contemporâneo, que ele se incomoda com essas questões capitalistas. Isso também é bem frequente nos poemas do Cortez, que então a gente pode unir esse conflito interno, subjetivo, com esse espaço e relacionar isso, né, com esse sujeito fragmentado, que é hoje o atual, esse sujeito que não vive mais em um grupo social, né, ele prefere a sua individualidade, que é uma característica dessa modernidade do capitalismo, né? Eles querem que a gente seja mesmo individual e pense individualmente, não numa coletividade. E tudo tem a ver com esse espaço, com essa questão que a Tamara falou, que o Kennedy falou. Realmente, hoje, esses diálogos hoje mesmo tiveram ali uma relação bem interessante, mesmo sem um ter lido o trabalho do outro. Posso falar um pouquinho, Paulo? Claro, Lucy, sempre. Eu não vejo como não lembrar aqui o livro da Susan Sontag, A Doença como Metáfora, né? E como metáfora de decadência, de ruína, de dor, né? De um olhar até meio perverso sobre a realidade terrível que a gente está enfrentando. Em relação ao Kennedy, eu ouço a sua comunicação e lembro do seu projeto de tese, não é todo ele voltado para a poesia, mas, ao mesmo tempo, eu lembro da presença de Flannery, não é, de ruína, do último homem que aparece lá no fim da tarde ou no início da noite, do Chiado de Almeida, que não é um poeta, né, foi um cronista da cidade, mas um cronista dessas ruínas, desse apagamento das luzes. Eu não vejo brilho,
eu vejo as exceções, eu vejo essa comunidade dos não incluídos, não é? Que fazem um movimento do noturno de Lisboa. E eu não consigo ver o Alberto, ver a doença, ver tudo isso sem lembrar do Fialho. Não sei o que você pensa, se você conhece o Fialho, mas essa questão é para você. Obrigado, professora. Eu não conheço, não tenho leitura do Fialho. Mas é interessante só retomar essa questão dos que estão à margem, né? Porque hoje, eu estudei o Alberto desde a graduação, né? Eu fiz uma monitoria e na monitoria a minha professora perguntou se eu queria dar uma aula ou escrever uma comunicação para apresentar no evento. Escolhi escrever a comunicação. E ela me apresentou nesse período já o Alberto. A minha dissertação foi sobre o Alberto, só que aí eu falei sobre o fogo, a ideia de fogo ligada à morte, à sexualidade. E agora, assim, depois de ter feito a leitura e com um olhar hoje mais autocrítico e com um olhar mais crítico ainda, o que eu percebo? Que a obra do Alberto toda, desde A Procura do Vento no Jardim da Agosto até O Horto de Incêndio, acaba sendo, se não um poema épico da margem, um poema antiépico, né? Ou seja, todo esse ideário que é construído, por exemplo, em torno do mar, por isso que eu falo que ganha um outro significado para ele, né? Por exemplo, o mar, que lá no Camões é o mar grandioso, etc., e que vai repercutir por toda a literatura portuguesa, lá no Alberto, é salsugem, é o resto de mar, é seco, secou, né? Tá cheio de entulho, é como se fosse o lodo, né? A própria praia, que é o local de partida e de chegada, vai ser habitada por putas, bichas, né? Isso são palavras da poesia do Alberto, né? Então, para ele, a Lisboa não é a Lisboa do dia, mas da noite. Ele vai dizer que é um corpo, ele se vê como um corpo carbonizado que perdeu a nacionalidade, ou seja, ele está negando o tempo todo isso, porque a ideia que se tem, já que se tem né, é uma coisa que penso hoje, uma possível, né, uma hipótese, né, é de que seria a obra dele toda, esse poema épico, é justamente pensando nessa possibilidade de uma nova nação, dessas pessoas, um novo povo, desse povo que é os que estão à margem. Exato. Obrigada. E, Kennedy, bem interessante isso que você acabou de pontuar, porque essa noção também, acho que a Golgona acaba tomando de empréstimo um pouco do Alberto, não é? Essa questão que ela coloca dessa população que está à margem, mas, ao mesmo tempo, ela também se coloca à margem. É interessante como ela se utiliza da posição social dela, né, de escritora, de poeta que está na universidade, professora universitária, mas que também não faz parte ali de Portugal, né? Está em Portugal, mas tem outra nacionalidade. Então, né, passo o dia a vender meu terceiro mundo. É engraçado, né? Eu passo o dia dando aulas. Dando aula é minha forma também de trabalhar, de conseguir ganhar a vida, tal qual, né, as empregadas domésticas que fazem o trajeto ali próximo ao dela desse autocarro. É bem engraçado isso, como que a poesia do Alberto acaba se tornando uma espécie de mola precursora, né, para a Golgona. Bem, não sei se mais alguém quer fazer algum comentário. Joelson, a gente pode, então, dar continuidade agora com o Lucas Laurentino? Ele Sim, entrou. professor. Pronto, então façamos assim. Lucas, está ouvindo a gente?
Sim, agora está normal. Lucas, eu peço que você se apresente e você tem aí 20 minutos para fazer a sua comunicação. Então, a palavra está contigo. Obrigada. Eu queria primeiro dar bom dia para todo mundo, pedir mil desculpas pelo atraso, pelos problemas, porque, enfim, eu não consegui entrar mais cedo mesmo. Enfim, né, primeiro eu queria pedir desculpas por isso. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, né, porque a sessão é para ser até 9h40, não quero também prender muito vocês por aqui. Eu posso projetar um slide? Pode sim, fica à vontade. Então tá, muito obrigada. Mesmo vindo depois da discussão que vocês estavam tendo, né, eu consegui pegar algumas coisas do que foi apresentado, e eu acho que a minha apresentação vai ficar mais ou menos, talvez um pouco mais distante do que vocês estavam conversando, mas eu acho que talvez dá para fazer algum tipo de interlocução, né? O tema da apresentação é As Duas Fomes, poesia e leitura sob a lógica do consumo. É um desdobramento, né, do que eu vi na minha dissertação, né, ao longo do mestrado, em que eu estudei a filosofia, né, na verdade, uma parte da filosofia da Hannah Arendt, juntamente com a poesia do Jorge de Sena, né? O Jorge de Sena, que foi esse poeta do século XX, ele viveu e produziu num período muito parecido com o da Hannah Arendt, né, principalmente entre as décadas de 50 e 70, e o meu trabalho de mestrado foi descobrir as aproximações, né, em termos de preocupação com o mundo, com o ser humano, com a noção, né, de humanidade, nesses dois autores, muito por conta, né, dessa vivência, né, de um século XX que eles tiveram em comum, né? Sem enrolar muito, o ponto que eu queria destacar aqui em relação à minha apresentação é um recorte dessa pesquisa que eu fiz, voltado para um aspecto que a Hannah Arendt faz num livro chamado A Condição Humana, que é publicado pela primeira vez em 1958, e nele, né, nós temos o que costuma ser dito como um dos livros mais filosóficos, né, da produção dela, os que teria menos motivações políticas concretas diretamente influenciadas, né? Ela começa produzindo com Origens do Totalitarismo, em 1950, e muito por conta desse livro, a sua produção vai sendo muito associada à política, ao nazismo, né, a esses regimes ditatoriais do século XX. Em A Condição Humana, ela meio que vai fazer uma retrospectiva do que seria a filosofia e a ciência política, né, na tradição ocidental. Então, desde os gregos, né, principalmente Platão e Aristóteles, até Nietzsche, mais ou menos, e, obviamente, nas experiências do século XX, para tentar entender como que funciona isso que ela chama de vida ativa, né? Que seria a vida humana dos seus afazeres, das suas atividades. E, a partir daí, ela divide essa vida ativa, baseada, né, nessa tradição, em 3 categorias, né, ou 3 espaços, 3 formas de atividade humana: o trabalho, a obra e a ação. E para cada categoria, ela vai dizer que o ser humano tem uma espécie de condição, né? Daí que vem o título. Então, quando ela vai falar do trabalho, ela vai falar do ser humano enquanto um animal laborans, né? Que seria a sua contraparte, né? A parte do ser humano que está mais associada ao seu ser biológico, né? Ao ser humano como espécie. Então, para o trabalho, o mais importante é a sobrevivência da espécie, e não há uma noção clara de indivíduo, né, de pessoa humana. Depois, ela passa a pensar na ideia de obra, né? E para a obra, nós teríamos a parte relacionada ao homo faber, né? Então, a partir daí já não é mais um animal, mas é o ser humano enquanto aquele que constrói um mundo que é a parte da natureza, né? Que é independente, que de alguma forma oferece uma proteção à natureza, né? Proteção do ser humano em relação à natureza.
E é muito por conta disso, a ideia de obra é a ideia de fazer objetos, né, de construção. O ser humano enquanto aquele que constrói um mundo, né, concretamente falando. E, por último, né, que vai ser o maior interesse dela, a ação vai estar relacionada ao ser humano enquanto um agente político, né, enquanto um ser que precisa da política porque ele vive num mundo com vários outros seres humanos que são singulares, mas que compartilham a mesma humanidade, né? Então, o ser humano, enquanto um ser que age, é um homem de ação. E por isso ela vai usar muitas vezes essa expressão de uma pluralidade de seres singulares, né? Essa seria a condição humana no meio social, né? Na vida coletiva. E qual vai ser a relação que ela vai estabelecer entre essas três atividades? A primeira é justamente o fato de que o trabalho, ele por si só, ele não garante a existência de um mundo, né? O trabalho, ele está sempre cíclico, porque seria uma forma de o ser humano reproduzir as ideias do ciclo da natureza. Então, como o período, né, de tempo da natureza é sempre cíclico por conta das estações do ano, né, da ideia de rotação e de tudo, o ser humano meio que reproduziria isso. O que vai acontecer, então, é que a obra, né, a fabricação de mundo, vai vir com uma possibilidade de garantir uma existência independente para esse animal laborante, né? Então, o ser humano não vai conseguir construir um mundo em que a pessoa possa ganhar, né, projeção, mais do que um indivíduo de uma espécie. No entanto, né, segundo a sua própria análise, só a construção do mundo não é capaz de dar um sentido para a vida humana, porque a categoria com que o Homo Faber trabalha é de utilidade, né? Meios e fins, né? Nós estamos sempre construindo coisas com um fim específico. E a visão utilitarista, nesse caso, não é capaz de dar um sentido máximo para a vida humana, porque, nesse caso, seria sempre entender o ser humano como o fim máximo, né? E isso desenvolveria alguns problemas em termos de coletividade, né? De pensar o ser humano no meio, né, entre outros humanos. E aí surgiria a ação enquanto a atividade política, né, uma atividade política constante, que consegue dar sentido para esse mundo, né, consegue fazer com que esse mundo seja mais do que uma construção física e possa ser uma construção histórica, né, de memória, um trabalho de memória e de narrativa que vai atravessando as gerações, né, e vai ligando as gerações umas com as outras. E aí, o que ela vai perceber em termos de problema, né? Que a partir da modernidade, né, que ela vai identificar mais ou menos no século XVII, com as 16 e 17, com as revoluções que vão acontecendo na Europa, surge a ideia de uma esfera social que vai acabar com as fronteiras entre o público e o privado, né? Enquanto no mundo antes dessa ascensão social, o privado era o espaço do trabalho, né, em que o ser humano alimentava as suas energias e reproduzia, né, o mundo público era aquele em que eles apresentavam as coisas para o mundo, né, tanto as suas construções, na ideia do artesanato e da arte, quanto na política, né, a ideia do discurso. E aí ela vai estar muito relacionada à ideia, o que seria, né, o modelo da democracia ateniense. Mas o que acontece? Quando surge essa esfera social que começa a apagar as fronteiras, as categorias que ela divide, né, que seriam bem divididas, cada uma no seu espaço, começam a incorporar elementos umas das outras. E nesse processo de incorporação, o que acontece é uma inversão, né, de valorização. Se antes o trabalho era a categoria menos valorizada, porque era aquela que mais se aproximava da atividade animal, a partir da modernidade ele começa a ser a mais valorizada por conta da sua produtividade, né? Descobre-se que o trabalho
a força de trabalho, né, uma força renovável e que ela está sempre produzindo mais, né? Ela sempre tem uma vitalidade inerente e praticamente infinita, né? Desde que você consiga alimentar esse processo, ele vai estar sempre se mantendo e possivelmente aumentando. E aí que entra o nosso problema, né? Que é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Nessa valorização do trabalho, em que ele incorpora alguns elementos das outras categorias, o que passa a acontecer é que os valores do trabalho, que são produção de bens de consumo e consumo desses bens para alimentar a nossa energia, né? Pensando muito no trabalho que a gente tem, né? O trabalho de dispêndio físico, a gente gasta energia, se alimenta, recupera energia para poder trabalhar de novo. Então, é dentro desse circuito, né, de produção e consumo que o trabalho vai funcionar. E ele vai passar a pautar todas as atividades, né, grande parte das atividades humanas a partir desse momento. E aí ela localiza isso mais ou menos na Revolução Industrial, né, do século XIX em diante. E aí eu vou mostrar um trecho do texto em que ela vai falar isso mais especificamente, que é quando ela vai falar o seguinte, né, a promoção do trabalho à estatura de coisa pública liberou esse processo da sua recorrência circular e monótona e transformou-o em progressivo desenvolvimento, cujos resultados alteraram inteiramente, em poucos séculos, todo o mundo habitado. O domínio social, no qual o processo da vida estabeleceu o seu próprio âmbito público, desencadeou um crescimento artificial, por assim dizer, do natural. O que chamamos de artificial crescimento do natural é visto geralmente como um aumento constantemente acelerado da produtividade do trabalho. E aí é essa expressão, né, que eu me debrucei para pensar essa apresentação, muito por conta, né, do que a gente vem discutindo hoje em dia em termos sociais e de mundo, que é o artificial crescimento do natural. A ideia de que o trabalho é capaz de produzir cada vez mais. E quanto mais ele produz, mais ele consome, né? Mais ele suscita o consumo. O que acaba acontecendo é que, como o trabalho foi libertado, né, dentro da visão dela, dessa esfera do privado, que meio que prendia ele, a circularidade foi aumentando, né? O círculo foi se tornando cada vez maior. E o que acabou acontecendo é que a ideia de consumo foi se expandindo para todo tipo de área, né? Não só o consumo de alimentos, por exemplo, né, que é a primeira coisa que a gente tem, passou para o consumo de objetos, né? E hoje em dia, né, na verdade, na própria época dela, se tornava o consumo de qualquer coisa, né? Inclusive, por exemplo, a arte, né, que é o que vai me interessar aqui quando eu vou fazer a articulação com Jorge de Sena. E para a gente ter uma ideia de como esse pensamento da Hannah Arendt tem recorrências, né, tem ressonância no dia de hoje, eu estava vendo que hoje em dia a gente tem o que seria, né, um marco de tentar entender como que funciona essa ideia de consumo, que é o Dia da Sobrecarga da Terra, né, que é uma marca meio que simbólica, mas não tanto, né, porque ela tem um pé concreto, e um dia do ano em que a demanda da humanidade por recursos naturais ultrapassa a capacidade da Terra de renovar esses recursos. Então, é como se a gente entrasse num cheque especial, né, que é o que fala o texto, tentando fazer uma comparação, né? A gente esgota todos os recursos que a gente poderia usar no ano e depois a gente começa a jogar isso para o ano seguinte, né? Essa medição veio desde do ano 2000, né? E desde o ano 2000, como vocês podem perceber, o dia vai sendo adiantado em mais ou menos um dia, né? No caso de 2021 e 2020, por causa da pandemia e de uma série de outros problemas, ele foi adiantado em uma quantidade meio que bastante significativa. Ele foi para o dia 29 de julho, em que seria, né, esse ano a gente gastou os recursos da Terra capaz de renovar. 3 semanas mais cedo do que em 2020. A questão é que em 2020 ele deu uma aumentada por causa da pandemia, né, em que muita coisa parou,
então ele meio que adiantou 2 dias, né? Quer dizer, atrasou 2 dias, e esse ano ele já voltou para o ritmo que estava anteriormente. Então, nesse caso, hoje em dia, né, se a gente parar para pensar, o consumo global da Terra precisa de quase 2 terras para poder funcionar. E aí, por isso que eu trouxe essa tabelinha aqui do lado, que seria como funciona, né, de quantas terras a gente precisaria para sustentar um determinado padrão de consumo. E como vocês podem perceber, esse padrão de consumo não está ligado à quantidade de população, né? O problema não é algo relacionado, né, àquelas teorias malthusianas de que a população vai crescer em escala geométrica e coisas do tipo. Tem a ver com padrão de consumo. Tanto que países muito pequenos, né, em termos de população, consomem muito mais do que outros, né, que a gente pode considerar países mais pobres ou países não desenvolvidos. Né? E nesse ponto é que, na minha leitura, a Hannah Arendt consegue desenvolver uma crítica muito interessante, né, à nossa noção de consumo como ser humano, porque ela não vai pensar na ideia de que a gente tem que fazer apenas um consumo consciente, né? Ela vai levar adiante a ideia de que a gente tem que repensar o que significa consumir, né? O que significa a atividade humana de produzir e consumir. Agora, passando para outra parte da minha história, da minha leitura, né? E por causa do tempo eu não vou poder ler os poemas inteiros, mas o que eu vou fazer em relação ao Jorge de Sena? Ele vai produzir alguns poemas que vão relacionar com o ser humano, com a ideia de dinheiro, né? Na minha visão, na minha leitura, seria a ideia do sujeito civil artista, né, aparecendo num poema, né, de um eu poético, né? Então seria essa confusão entre o eu civil e o eu poético, para dar a visão de que a arte não está completamente deslocada do sistema vigente, né? E que muitas vezes a figura do artista vai ter que lidar com isso de alguma forma, né? Seja na própria produção artística, seja na sua forma de encarar a arte, né? E o Jorge de Sena, ele é muito conhecido pelo seu livro Metamorfoses, que é justamente leitura de arte, né? Seria a poesia lendo artes plásticas, artes visuais, e no arte de música é a poesia lendo artes musicais. Mas e quando, né, a gente para pensar em outras formas de se relacionar com a arte que estariam pautadas por essa lógica do consumo? E os poemas que eu tinha escolhido, né, que eu escolhi para pensar isso, foi justamente Ode aos Livros que eu não posso comprar, do qual a gente tem um trechinho aqui, e O Lamento de um Pai de Família, né, que são 2 poemas, inclusive, que foram publicados postumamente. Em relação ao primeiro, né, que é o Ode aos Livros que eu não posso comprar, tem essa parte inicial que eu acho bem interessante, que ele começa, né? Hoje fiz uma lista de livros e não tenho dinheiro para os poder comprar. É ridículo chorar falta de dinheiro para comprar livros quando a tantos ele falta para não morrerem de fome. Mas também é certo que eu vivo ainda pior do que a minha vida difícil para comprar alguns livros. Sem eles, também eu morreria de fome. Né? E é aí que está o meu título das 2 fomes. Existe uma compreensão, né? E a gente, todo mundo consegue perceber isso muito facilmente, de que existe uma fome que é mais necessária do que outra, de alimento, é sempre mais urgente do que outros tipos de fome. E o que o Jorge de Sena faz nesse poema é constatar isso, mas mostrar que isso não se reduz, né? Que talvez não seja um caso de um ser mais urgente do que o outro, mas 2 tipos de relação, né, de consumo ou de alimentação que são diferentes simplesmente do consumir, né? O alimentar, nesse caso, vai para uma esfera, para uma ideia que é um alimentar o corpo e alimentar a mente, né? O espírito, a ideia, né, de ser alimentado pela arte, né? E é por isso que a fome de livros é tão necessária, né? Juntamente com a fome de alimento físico, de comida. Tanto é que depois ele continua, né, no seu poema mostrando isso, que quando uma porta, né, se fecha, para mim,
um desses livros abre a janela. Então, a ideia de que o consumo de arte ou a relação que a gente estabelece com a arte, de alguma forma, nos ajuda a viver, né? É tão necessário para a gente continuar vivendo quanto o consumo de comida. E na minha visão, no trabalho que tenho desenvolvido, isso revê a própria relação com o próprio alimento, né? Porque a gente está falando de uma fome que está no próprio poema, né? Um poema falando sobre pessoas que passam fome, né? Também. E aí, já passando para o segundo poema, que é o Lamento de um Pai de Família, esse aqui ainda é uma parte. Lucas? Oi, Eu peço já que está você... acabando. Isso. Eu vou encerrar. Nesse segundo poema, ele vai falar que é justamente a parte que eu queria, que é um verso gigante, né? Que é: como pode um homem carregado de filhos sem fortuna alguma ser poeta neste tempo de filhos só da puta ou só de putas sem filhos, né? E, de novo, é o sujeito civil entrando no poema e mostrando que a arte também não se faz simplesmente só com inspiração, né? Que existe uma realidade ali, que essa é lógica de consumo, que, de alguma forma, tolhe, né, o fazer poético e que não pode sair do poema de alguma forma. Talvez uma das formas de se relacionar com ele seria justamente incorporando ao próprio poema e transformando em matéria de reflexão, né? E eu gosto muito desse poema porque ele mostra isso, né? Que o poeta é isso, é um sujeito, um homem carregado de filhos, o próprio Jorge de Sena, né? E sem fortuna alguma. E como é que ele vai ser poeta nesse tempo? Né? Nesse tempo de um consumo acelerado e que transforma tudo, né? Hoje a gente chama de commodity, mas tudo em uma mercadoria, de alguma forma. E aí, só para encerrar, né, essa é uma questão que está cada vez mais pertinente, né, e a gente debateu muito na pandemia relacionada a isso, e eu acredito, né, em relação ao desdobramento da minha pesquisa, que é uma das coisas que eu gostaria de investigar mais a fundo, justamente que essa relação entre a Hannah Arendt e o Jorge de Sena pode dizer bastante para o que a gente está pensando hoje em dia, né? Mesmo que a gente esteja distanciado deles por quase 70 anos já. E que justamente eles podem dizer para a gente porque tem esse valor, né, da criatividade humana e da arte, que vai produzir essa tensão e que talvez faça a gente pensar o que seria produzir arte ainda, né, hoje em dia, em que essa lógica só tendeu a acelerar. E é isso, gente. Eu queria agradecer, essas são minhas referências, mais uma vez, né, pedir desculpa pelo atraso. E eu acho que eu não ultrapassei muito tempo. Tá certo. Obrigado, Lucas, pela sua muito pertinente atual comunicação sobre a coisa de Jorge de Sena e o pensamento de Hannah Arendt. Eu reabro, então, para a discussão. Caso alguém tenha alguma pergunta também, alguma dúvida, tenha se sentido instigado pelas palavras do nobilíssimo Lucas Laurentino. Eu tenho aqui coisas na minha cabeça, mas primeiro eu abro para vocês. Deixa eu ver aqui no chat também, os comentários. A Juliana comentou, né? Bem interessante a leitura do Lucas sobre a Arendt. Bem, Lucas, na verdade, a sua comunicação me fez lembrar do que eu ouvi essa semana, de forma muito informal, né? Eu vou conversar isso contigo. Mas eu estava ouvindo essa semana ao podcast de política da revista Piauí, o Foro de Teresina, e eles falam sobre o mapa da fome no Brasil. Quer dizer, mostrando como, enfim, desde os últimos anos, isso se agudiza com o governo Bolsonaro, essa margem de pessoas que passam fome, a porcentagem de pessoas que passam fome no Brasil tem aumentado vertiginosamente, e ainda chama mais atenção porque chegar à metade da população total dos brasileiros, daqueles que vivem em situação de
instabilidade alimentar. Ou seja, não necessariamente aqueles que passam fome, mas aqueles que, em alguma medida, estão preocupados com o que vou comer hoje, porque talvez não comam. Né? E ele faz a citação, um dos editores, né, que é o José Roberto de Toledo, ele faz uma citação, que agora eu não vou saber aqui como passar, porque eu não lembro de memória, eu não tenho na memória isso. Ele fala que há estudos que têm trabalhado com uma nova categoria humana. E eu pensei isso justamente porque a Hannah Arendt trabalha com a ideia do homo faber, enfim, do animal laborans. E ele vai falar vai dizer o seguinte, né, que o homem que passa fome, ele deixa de situar na categoria do Homo sapiens para se encontrar na categoria do Homo essuriens, que é o homem faminto. E essa condição altera a essência da natureza humana, da condição humana, né, para usar a expressão da Hannah Arendt. E esse homem faminto, isso altera, de fato, a essência da condição humana, na medida que esse homem que passa fome, esse sujeito que passa fome, ele vive, segundo a imagem que ele utiliza, né, uma visão de túnel. A pessoa que passa fome, ela não consegue pensar em nada além de matar a sua própria fome. E, sobretudo, matar... Ou seja, né, quer dizer, eu preciso matar minha fome hoje. Eu só penso, na verdade, nisso durante o dia de hoje. E se eu não conseguir matar minha fome hoje, eu só vou pensar nisso para o dia de amanhã, excessivamente. Eu não sou capaz de projetar. Né? Nesse sentido, eu estou ainda mais longe, talvez numa categoria em decréscimo em relação às condições animalizadas do animal laborans, então, ou seja, dessa condição de ainda do sujeito que trabalha para poder produzir, enfim, seus objetos de consumo. E eu achei interessante isso, pensar, quer dizer, nessa outra categoria, a partir do momento que você está pensando também a questão da fome, né? Ou seja, existe a questão que o seu trabalho mostra é de desigualdade. Existe uma superprodução e, por outro lado, você tem uma carência de pessoas que não têm as condições materiais de poder consumir esses objetos. Na verdade, não tem sequer a condição de se alimentar. Sim, pode. Tem mais alguma coisa para... exatamente, porque a noção de comida, né, para a gente, nessa lógica, é de mercadoria, né? E justamente o que a Hannah Arendt acompanha, e junto com ela tem alguns outros autores, né, que, enfim, na apresentação não tem tempo, mas é justamente essa ideia de que o trabalho que seria para satisfazer essas necessidades, ele ultrapassou o seu próprio limite, de tal maneira que ele já não funciona mais para isso, né? Então, o ser humano não trabalha mais só para se alimentar e repor, ele trabalha para alimentar o próprio processo, né, de ele trabalhar. Né? Por isso que, muitas vezes, a ideia do satisfazer, né, de se alimentar, é basicamente, né, consumir um determinado conjunto de comida para te sustentar, para você trabalhar mais amanhã. Né? Você não faz uma refeição porque ela acrescenta na sua vida, né, cultural e corporal e etc. Você faz uma refeição porque você precisa almoçar para continuar trabalhando na parte da tarde. Né? E isso se relaciona, por exemplo, aquelas coisas que a gente já deve ter visto, né? Você já deve ter visto, do tipo, a gente não precisa de uma hora de almoço. Né? Em 15 minutos você atende a essa necessidade. Né? 15 minutos é o suficiente para o cara comer, sei lá, um hambúrguer, um salgado e trabalhar por mais 5 horas. Né? Então, o período, né, de consumo de alimento, ele vai sendo cada vez mais enxugado, porque ele é basicamente isso, né? O sono e a alimentação, que são os mais necessários, eles vão sendo cada vez mais comprimidos para ser o absolutamente necessário, né? Aquilo que vai continuar te mantendo de pé para o dia seguinte, né? Isso para aqueles que podem trabalhar. E aqueles que não podem entram na categoria, né, hoje em dia, que a gente já vê dos descartáveis, daqueles que, né, já não servem para nada, aqueles que estão completamente desamparados, e que a Hannah Arendt, de alguma forma, abrange quando ela vai falar muito dos que seriam os párias, né? Aqueles que eles não têm o direito nem de ter direitos.
né? Essa é uma categoria que ela trabalha muito por causa, né, do nazismo, mas que depois vai sendo expandida para essa ideia de um ser humano que é descartável, né? E então eu gosto muito dessa expressão que ela utiliza, né, que é um artificial crescimento do natural, porque no fundo é um processo natural, um processo de produção e consumo, mas que ele perdeu completamente o controle, né? E o que faz ele perder o controle é justamente essa valorização do trabalho como se fosse o último fim do ser humano, né? A gente vive para trabalhar. E isso é uma coisa interessante, né? Quando, por conta de outros autores que mostram que o mercado de trabalho foi formado por causa da fome, né? Enfim, vou tentar ser muito, muito sintético, mas quando o mercado de trabalho vai sendo formado na Inglaterra, né, no século XIX, existia toda uma ideia de como fazer as pessoas trabalharem, né? Porque não é uma coisa natural, não é uma coisa que espontaneamente a gente vai e faz. E as soluções que foram feitas foram justamente essas. Deixa o sujeito totalmente desassistido, ele vai passar fome e a fome vai motivar ele a trabalhar, né? E isso é tão bizarro porque hoje em dia, já que você falou de podcast, outro dia eu estava vendo no Twitter uma notícia, uma espécie de debate, na verdade, na televisão americana, justamente questionando a ideia de assistência social, né? De tipo, mas se vocês forem dar cheques né, como se fossem bolsas, as pessoas não vão trabalhar porque elas não vão passar fome, né? E só elas passando fome que fazem elas querendo trabalhar. E eu acho que aqui no Brasil atual a gente percebe que existe justamente essa nova categoria, aqueles que não têm nem condições de ter força de trabalhar porque eles não têm mais nada, né? Eles são justamente essa ideia de que entra naquela categoria das pessoas que desistiram de procurar trabalho, desistiram de procurar tudo porque não tem, né? Então, elas não conseguem nem mais ser motivadas pelo aquele jargão de é só você procurar que dá para achar, né? E nisso entra muito do que eu pesquisei dessa relação com Jorge de Sena, porque ele era um trabalhador, né? E muitas vezes ele se via quase como um operário mesmo, né? E tanto no nível poético quanto no nível do dia a dia. E ele fornece muitos pensamentos, né? Muitas reflexões sobre isso. Obrigado, Lucas. Eu vou precisar agora encerrar. O Joelson já está aqui chamando a minha atenção que as mesas redondas, as próximas, já vão começar. Eu aproveito para agradecer mais uma vez o trabalho. Também faço minhas as palavras da professora Lucy, né, que também está aqui. Parabéns a todos os participantes da mesa, não só pela qualidade e propriedade dos trabalhos, mas também pela interlocução que se pode estabelecer entre todos, que de fato foi uma mesa muito bem encontrada, muito bem montada. Eu acho que é isso, então, Joelson, uma palavra final, a gente encerra por aqui. Sim, nós vamos encerrar, professor. Só tenho que agradecer a sua mediação aqui, né, nessa mesa, agradecer pelos trabalhos que foram apresentados, desejar a todos um ótimo dia, que vocês aproveitem o restante da programação do evento, que se estenderá até a próxima semana, e nós teremos mesas redondas que estarão sendo iniciadas agora, também a partir das 10 horas, que já estão prestes a serem iniciadas. Professor, muito obrigado. Pessoal, parabéns pelas apresentações. Se o senhor quiser fazer algum agradecimento, pode ficar à vontade, e logo em seguida a gente encerra, professor. Agradeço a você, Joelson, pela ajuda aqui, pela monitoria que você fez, ajudou bastante mesmo. Muito obrigado. Obrigado a todos os presentes também. É isso. Vamos à programação da Abraplip que segue. Então é isso, pessoal. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.